A primeira coisa que fiz para me tornar um imperador sobrenatural foi participar de um programa de casamento sobrenatural. No entanto, o que eu não esperava era que o objeto designado fosse o meu amor de infância da vida passada. Tudo isso por causa do ressurgimento sobrenatural há 10 anos. Pessoas de todo o país foram escolhidas aleatoriamente para entrar no mundo sobrenatural. Isso fez com que a população humana diminuísse drasticamente. Talvez o caminho celestial não tenha suportado isso. E criou o casamento sobrenatural. Cada país deve escolher uma mulher como representante, para se casar aleatoriamente com um sobrenatural. E tudo é transmitido ao vivo. Desde que o nível de afeição do sobrenatural chegue a 100, o jogador poderá desbloquear aquele espírito. Nesse momento, as informações de 10 sobrenaturais estavam diante de Yun Zen Yui. Sobrenatural número 1 do casamento. Conde do banquete sangrento, DLG. Sobrenatural número 2 do casamento. Tigre d'água sobrenatural, YGNG Tim. Sobrenatural número 3 do casamento. Açougueiro da meia-noite, Piau da GN. Ao ver isso, os espectadores na sala de transmissão ficaram extremamente chocados. Uau! Os alvos de casamento desta vez são todos tão incríveis. Especialmente o Conde do Banquete Sangrento. Até a roupa vermelha apareceu. Infelizmente, esses espíritos parecem ter sido todos escolhidos. O apresentador escolheu tarde demais. Mas Yun Zen Yui sente medo de qualquer um. Até que seu olhar se voltou para o último espírito. Espírito de casamento sobrenatural número 10. Gu Yuan. Este espírito não tem título. E a foto é diferente das outras. Aqueles espíritos ou têm uma aparência ameaçadora, ou estão ensanguentados. A foto dele é um retrato de meio corpo. É possível ver parte do pescoço e do queixo. Yun Zen Yui mordeu os lábios levemente. Quanto mais olha, mais tem a sensação de já ter visto isso em algum lugar. Mas ela nunca teve um relacionamento desde pequena. Exceto pelo pai, ela não tem o contato de nenhum homem. Além disso, a foto não é completa. Por que parece familiar? Se deve ou não dizer. Pode ser que tenha sido rejeitado. Os outros 9 espíritos foram todos escolhidos. Apenas Gu Yuan ninguém escolheu. Um pouco lamentável. E ainda parece um pouco pobre. Os outros espíritos têm como cenário mansões. Ou estão armados com lâminas afiadas. Mas ele não possui nada. Tal existência provavelmente também é intimidada por outros espíritos. Yun Zhn Yu imediatamente escolheu Gu Yun sem hesitar. Os espectadores do Reino do Dragão ficaram paralisados ao ver essa cena. Quem é essa pessoa? Nunca ouvi falar dela. Não escolha sem pensar. Uma coisa tão importante. Gu Yuan não está nos resumos dos espíritos. Não será algum espírito fraco, né? É bom saber que quanto mais forte o parceiro escolhido, melhor. Assim, o país pode obter mais benefícios. Com a escolha do casamento sobrenatural completa, Yun Qiui percebeu que havia pouco tempo restante. Pensando que seu parceiro de casamento poderia ser muito pobre, ela imediatamente olhou ao seu redor, já que era a primeira vez que conhecia o parceiro. Não podia aparecer de mãos vazias, mas agora não dava tempo de comprar presentes. Yun Zhn Yui começou a vasculhar seu pequeno apartamento alugado. Computador, panela elétrica, mini geladeira, xícaras de chá, videogame. Yun Zen Yui trouxe tudo o que podia levar. Usou 2 grandes sacos para encher completamente. Até mesmo o leite Vanzai que ela comprou e que estava prestes a vencer. Ela também levou o leite Vanzai que estava em promoção. Finalmente, tudo estava embalado. Yun Zen enxugou uma gota de suor cristalina que escorria de sua testa. Ela realmente trouxe todos os seus pertences. Considerando todas essas coisas, seu marido sobrenatural não deve ser muito cruel com ela, certo? No entanto, há 10 minutos eu de repente ouvi a voz mecânica do casamento sobrenatural. O sistema de casamento sobrenatural faz um convite sincero a você. Se aceitar, você precisará presentear seu parceiro de casamento após aumentar seu nível de afeição. E quando seu nível de afeição atingir o máximo, valor 100, desbloqueando sua missão. Como compensação, após o desbloqueio da missão, o sistema de casamento irá aumentar significativamente o nível da sua missão. Você aceita o convite para o casamento? Ao ver isso, eu dei um leve sorriso. Meus olhos expressaram um certo divertimento. Na minha vida anterior, como órfão, morri de forma inesperada. Ao acordar, cheguei a este mundo sobrenatural. Ainda bem que eu possuo habilidades especiais. Posso absorver o poder e as habilidades dos espíritos sobrenaturais que eu matei. Após inúmeras mortes, me tornei o imperador sobrenatural de hoje. Depois de adquirir um poder invencível, fui me cansando das mortes sem sentido.
Assim, mudei-me para um bairro qualquer sob um nome falso, que agora é o bairro Vang SHNG. O bairro Vang SHNG possui 2 prédios, sendo o mais alto de 6 andares. Neste bairro, existem muitos espíritos poderosos, como o capa e o açougueiro que moram no 4º andar, e o conde do banquete sangrento que vive no 5º andar. Geralmente, quanto mais forte o espírito, mais alto é o andar em que mora. Mas quando me mudei, não pensei muito nisso. Optei por morar no 3º andar, principalmente por ser mais conveniente para me locomover e ter uma visão mais ampla. Embora os espíritos do mesmo andar sejam relativamente mais fracos, mas, seja um espírito poderoso ou de roupa vermelha, para mim, são como formigas. Apenas, depois de tanto tempo, começou a ficar um pouco solitário. Um pensamento me passou pela mente. Imediatamente, uma poderosa presença se fixou no sistema de casamento sobrenatural e o puxou do vazio. Essa coisa parecia uma pequena esfera, que emitia uma luz azul profunda. Eu apertei a pequena esfera e descobri que ela não tinha emoções, apenas um programa pré-definido. Em menos de alguns segundos, entendi a origem dessa coisa. Era assim que funcionava. O objetivo realmente era como ele disse, para reduzir a morte de humanos. E a razão de me escolherem foi totalmente aleatória. Casamento. Então, hesitei por um momento, mas não recusei. Trabalhei arduamente a vida toda. Não posso aproveitar um pouco? Alguém trouxe uma esposa para mim. Por que não aceitar? Apenas, eu não quero me expor, para evitar que muitos espíritos venham me procurar. Além disso, a esposa deve ser atraente, certo? Olhei para as informações do meu sistema de casamento. Casamento sobrenatural número 10. Conde do banquete sangrento Gui-1. Na foto, eu estou de pé sobre um trono de ossos sem fim, com sangue como vestimenta, um banquete para milhares de espíritos sobrenaturais. De costas para todos, agindo com crueldade. Usar isso para casamento. Não posso assustar as pessoas. Imediatamente usei meu poder. Tirei uma selfie da minha metade superior. Vamos ver aleatoriamente quem são os candidatos ao casamento. O ideal seria que fosse alguém do Reino do Dragão. Naveguei por jogadoras de 10 países. De imediato, meus olhos se fixaram na silhueta de alguém. É ela. Um olhar de dúvida surgiu em meus olhos. E um ZHNI. Ao mesmo tempo, sede de pesquisa de casamento sobrenatural do Reino do Dragão. O ministro estava com uma expressão sombria. Que utilidade vocês têm? Agora vocês percebem que os jogadores de casamento do Reino do Dragão. Já é tarde. O casamento sobrenatural acontece a cada 3 meses. Isso envolve o destino da nação. É uma questão séria. Desde que consiga conquistar uma vez, o país pode usar a cópia desbloqueada como ponto de ancoragem, para se estabelecer e crescer. Os recursos obtidos podem ainda reduzir significativamente a taxa de mortalidade dos jogadores. Essa é uma competição entre nações. Não é menos que uma nova revolução industrial. Para isso, o Reino Dragão estabeleceu em cada cidade um departamento de pesquisa sobre casamento sobrenatural. Assim que novos jogadores de casamento forem descobertos, eles serão imediatamente reportados. E agora eles acabaram de receber a notícia. O jogador de casamento chamado YunZHN já entrou no mundo sobrenatural. Os recursos que prepararam não foram utilizados de forma alguma. Ela nem sequer tem um entendimento básico sobre casamento sobrenatural. Como vocês fizeram a divulgação? Os jogadores de outros países trouxeram muitas moedas sobrenaturais e vários presentes. O que ela trouxe? Um monte de eletrodomésticos. E leite. Presentes assim, com certeza seriam despedaçados pelo sobrenatural. E aquele sobrenatural chamado Gui-1. Ninguém sabe quem ele é? Os membros do departamento de pesquisa estavam com a cabeça baixa e pálidos. E neste momento, a sala de transmissão já está aberta. Espectadores de todo o mundo estão entrando. Não se sabe quem vazou a informação. Os espectadores de outros países estão cheios de confiança. Já os espectadores do Reino do Dragão estão desanimados. Ha ha ha! Os jogadores do Reino do Dragão trouxeram uma pilha de eletrodomésticos quebrados. Será que eles querem jogar com o sobrenatural? TSK, TSK, o Reino do Dragão vai ter problemas desta vez. Tenho medo de que, assim que entrarem, estarão mortos. Nós, do grande país do frio, já estamos prontos. Desta vez, temos 90% de chance de conquistar o sobrenatural. Entrada. A vida cotidiana é a mais forte. Nossa jogadora de casamento é uma donzela japonesa idealizada raríssima. Nenhum sobrenatural pode resistir ao seu charme. Ai, o que o nosso departamento de pesquisa está fazendo? É uma grande falha. Exatamente.
Ela não trouxe nenhuma moeda sobrenatural. Como vamos fazer a missão assim? Os jogadores de casamento do Reino do Dragão já estão em desvantagem antes mesmo de começar. Nem mesmo informações sobre os parceiros de casamento foram obtidas. Até agora, eles não investigaram qualquer informação sobre Gu-Yun. O ministro Wang Shiven caiu impotente. Ele desabou na cadeira, murmurando: está acabado. Com o início do casamento sobrenatural, Yun Zhn Yui foi teleportada para a frente de 2 prédios residenciais por um brilho branco. Ela virou a cabeça para olhar. Ela viu que as jogadoras dos outros 9 países já haviam chegado. A primeira era uma jogadora do país do pequeno dia. A segunda era uma jogadora do grande país do frio. As duas estavam conversando sobre algo. Curiosa, ela se aproximou delas. Mas, assim que se aproximou, a jogadora do grande país do frio franziu a testa. Especialmente ao ver os 2 grandes sacos que Zhn Yui carregava. Seus olhos revelaram desprezo. Povo do país da lama. Você está trazendo isso para o parceiro de casamento? Ansumi tem mais de 1,70 m. Neste momento, seu olhar era de desdém, como se estivesse zombando de Zhn Yui por ser uma ingênua. A outra jovem em kimono, Shn Tian Aizi, também mostrou um sorriso sarcástico. Levar eletrodomésticos como presente. Realmente é uma ideia original. Zhn Yui estava confusa. Não pode? Ela não percebeu que havia algo errado. Apenas sentiu que essas 2 pessoas pareciam não estar muito interessadas nela. Você realmente não entende nada. Como pode o dragão escolher alguém como você? Shn Tian Aizi riu suavemente. Enquanto as duas riam de Zhn. As outras jogadoras também lançaram olhares. Todas, de forma quase unânime, zombaram de Zhn. Idiota. Estúpido. Essas palavras desagradáveis chegaram aos ouvidos de Zhn. Ela imediatamente ficou um pouco irritada. Inicialmente, ela queria fazer algumas perguntas sobre o casamento sobrenatural. Agora, ela não conseguia nem pronunciar uma palavra. Provavelmente, se perguntasse, o que a aguardava seriam apenas risos. O chat da transmissão estava repleto de risadas de todo mundo. Os risos dos espectadores de vários países. Ha ha ha, esse dragão é tão engraçado. Eu mal posso esperar para vê-la. A cena do assassinato sobrenatural. Mas o par de casamento do Reino Dragão também é um lixo. Ninguém nunca ouviu falar dele. Os habitantes do Reino Dragão estão todos com má aparência. Especialmente ao ver que jogadores de outros países trouxeram presentes. Yun Zenil não sabe nada sobre seu par. Parece ser apenas uma desajeitada natural. Alguns habitantes do Reino Dragão já não conseguem mais assistir. Podes imaginar o que Yun Zenil terá que enfrentar a seguir. Neste momento, o sistema de casamento enviou um aviso a todos. Por favor, encontre seu par de casamento em 10 minutos. E mude-se para o quarto do seu par. Yun Zenil olhou para as 2 grandes bolsas com preocupação enquanto ouvia o aviso. Jogadores de outros países já entraram primeiro no edifício sobrenatural. E essas 2 grandes bolsas dela provavelmente vão levar meio-dia para serem movidas. Ansumei foi a primeira a entrar no quarto andar. Seus olhos mostraram um toque de confiança. Sendo uma influenciadora famosa com mais de 1 milhão de fãs do grande país do frio. Nos dias normais, não se sabe quantos fãs a adoram. Além disso, suas habilidades de maquiagem são excepcionais. Não se encontra nenhum defeito em seu rosto. Seu corpo é ainda mais bem cuidado. Ela também trouxe 100 moedas sobrenaturais preparadas especialmente pelo grande país do frio. Ela está confiante de que pode conquistar este espírito chamado Açougueiro da Meia-Noite, Piau da AGN. Alguém está aí? Ansumi bateu levemente na porta. Ela manteve um sorriso educado no rosto. Não demorou muito e a porta se abriu. Quando ela viu o espírito que abriu a porta, os olhos de Ansumi congelaram. Isso porque a aparência do espírito era extremamente feia. Ele tinha uma altura semelhante à dela. Ele segurava uma faca de açougueiro ensanguentada. As pontas dos dedos, com unhas descamando, seguravam a maçaneta da porta. Aquela abraçadeira de pele pálida apresentava manchas escuras semelhantes a marcas de decomposição. Ele olhou para Ansumi. Os olhos turvos pareciam a barriga inchada de um peixe. Pequenas larvas caíam em torrentes das roupas sujas. Como é possível? A cor do rosto de Ansumi estava pálida como papel. Ao ver essa cena, o público do grande país do frio ficou em polvorosa. Como pode haver algo tão nojento e sobrenatural? Isso me fez querer vomitar. Não. Minha Ansumi. Corra! Como escapar? Se não entrarmos, com certeza seremos mortos por outros espíritos sobrenaturais. Não apenas eles. Os internautas do Xiao Rizi também ficaram chocados.
Todos começaram a se regozijar com a desgraça alheia. Ha 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 ha, esse é o objeto que vocês escolheram. As pessoas do grande país do frio estão em sorte. Nesse momento, o açougueiro da meia-noite percebeu o estado emocional colapsado de Ansumei. Não pôde evitar que um frio intenso aparecesse em seu rosto. Ele mais odiava que alguém menosprezasse sua aparência. Aqueles que o desprezavam foram todos picados em carne moída. Se não fosse o sistema de casamento que a escolheu como parceira, Piau da GN teve um pouco mais de paciência com ela. Nesse momento, já teria cortado com a faca. E percebeu que Piau da GN estava de mau humor. Ansumi apertou os dentes e tirou do bolso uma moeda sobrenatural de 50 que havia preparado. Marido, prazer em conhecê-lo. Este é o presente que trouxe para você. Espero que você goste. Ansumi, com dor no coração, entregou uma moeda sobrenatural de 50. Esta moeda sobrenatural é extremamente valiosa. É bom saber que muito poucos jogadores conseguem passar do mundo sobrenatural, e ainda menos conseguem trazer coisas do cenário de volta, sem mencionar a possibilidade de tirar coisas do calabouço e entregá-las ao país. Ao ver isso, o olhar ganancioso de Piau da GN se voltou para a moeda. Ele rapidamente aguardou. Então, olhou profundamente para Ansumi, sem dar espaço. Seu olhar continuou fixo no bolso dela. Marido, você pode me deixar entrar? Ansumi instintivamente apertou o bolso. Lá tem uma moeda sobrenatural. Não posso dar isso a ele. Isso é algo que ela usará depois. No perigoso mundo sobrenatural, sem moeda sobrenatural, é impossível se mover. Não é suficiente. O açougueiro da meia-noite disse friamente. O que? Ansumi estava pálida como a morte. Ela não esperava que seu parceiro sobrenatural fosse tão ganancioso. Ele já tinha dado uma moeda de 50. E ainda queria o que ela tinha no bolso. Enquanto isso, Yamada Aiko também entrou no quarto andar. Ela tinha muita experiência em agradar homens. Nesse momento, os espectadores do live estavam ansiosos. Dizem que alguém teve a sorte de encontrar esse senhor tigre d'água. Assim que o viu, ficou impressionada com sua aparência. Yamada Aiko mordeu levemente o canto dos lábios. Ela exibiu uma aparência encantadora. Assim que bateu a porta se abriu com um rangido. Yamada Aiko murmurou suavemente. Prazer em conhecer, por favor, cuide de mim. Eu sou sua esposa, Yamada Aiko. Mas quando Yamada Aiko levantou a cabeça, ela piscou os olhos, confusa. Estranho. Cadê o marido sobrenatural? Estou aqui. Yamada Aiko levou um susto e baixou a cabeça rapidamente. Seu sorriso educado congelou instantaneamente. Ela viu que seu marido sobrenatural mal tinha 1,30 m. E ainda por cima, tinha uma postura encurvada. Entre seus dedos, como vinhas secas, havia membranas. Sua pele de tom verde escuro estava coberta de protuberâncias como as de um sapo. Yamada Aiko ficou com os olhos escuros. Esse aspecto estranho era especialmente familiar para ela. Costumava aparecer frequentemente nas lendas do pequeno dia. Capa. Ela estremeceu e seu corpo imediatamente ficou mole. Esse capa é seu objeto de casamento. Foi só então que Yamada Aiko teve um momento de clareza. Não é de se admirar que na foto ele só mostrasse os olhos. Isso não é um golpe? Ao ver essa cena, os espectadores do pequeno dia não aguentaram mais. Eles esperaram tanto por um rapaz bonito, mas era um capa. E provavelmente era o tipo mais feio entre os capa. Do outro lado, Yun Zenyu já havia chegado. Na porta do 3007 no terceiro andar. Seu coração batia descontroladamente como o de um servo. Ela nunca havia tocado a mão de um garoto desde pequena. Agora ela pulou diretamente para o casamento. Era muito estimulante. Só de pensar em chamar aquele marido que está do outro lado da porta. Yun Zenyu não pôde evitar sentir um pânico por todo o corpo. Ao seu lado estavam duas grandes malas que ela havia conseguido carregar. Dentro delas estavam seus tesouros. Yun Zen já tinha pensado nisso. Como diz o velho ditado, se casa com um galo, segue o galo, se casa com um cachorro, segue o cachorro. Mesmo que seu marido sobrenatural seja bem fraco, e venha de uma família pobre, desde que ele seja sincero com ela, ela acredita que a vida deles com certeza vai melhorar. Aliás, como eu vou chamá-lo mais tarde? Chamar diretamente de marido. Não é um pouco imprudente? Então chama de amor. Ugh, é um pouco vergonhoso. Ela não consegue dizer isso. Enquanto Yun Zhnu estava com a cabeça baixa, perdido em pensamentos, a porta rangeu ao abrir. E Yun Zhnu se assustou, com um escorregão nos pés. Seu pequeno bumbum se chocou contra o chão imediatamente. Ai, que dor! Yun Zhnu esfregava o bumbum dorido.
As lágrimas brilhantes se acumulavam nos cantos dos olhos. E nesse momento, um riso suave soou ao seu lado. Você está bem? Yoon Zhn Yui respondeu de forma confusa. Sua mente ainda não havia processado. Uma mão gentil a segurou. O braço a ajudou a se levantar. Obrigada. Yoon Zhn Yui corou devido à vergonha. Mas, num instante, sua razão voltou um pouco. Isso não é em casa nem na realidade. Quem está falando? Yoon Zhn Yui, um pouco atordoada, imediatamente desviou o olhar. Ela viu um homem parado na porta. Ele estava vestido com um simples suéter preto. Seus traços eram bem definidos. Seus olhos pareciam um pouco suaves sob a luz amarelada. Seus longos e densos cílios projetavam uma sombra sob os olhos. Aquela aura única era extremamente atraente. Em um momento de distração, o olhar de Yunzen ficou fixo. Isso era completamente diferente do que ela havia imaginado. Ele também era bonito, não era? A idade dele provavelmente era semelhante à dela. Além disso, minha aparência parecia extremamente familiar para Yunzen. Era como se ela realmente o tivesse visto em algum lugar. Não era aquele tipo de encontro casual, mas sim, algo que vinha de um longo tempo de relacionamento. Havia um desejo natural de se aproximar. Se algum dia ela perdesse a memória e dissessem que ele era seu marido, Yunzen acreditaria. Ele é tão bonito, tão encantador. Yunzen murmurou inconscientemente. Eu a olhei com desconfiança. A jovem parecia assustada, parecendo um pouco ingênua. Um par de olhos amendoados estava bem aberto, com um toque de confusão. Isso realçava os olhos que pareciam naturalmente nebulosos. Seus olhos pareciam cada vez mais claros e profundos. Faz tempo que não a vejo, me sinto um pouco nostálgico. Yoon Zhn Yui é meu amor de infância da vida passada. Para você saber, a primeira vez que conheci Yoon Zhn Yui foi quando ela entrou sorrateiramente no orfanato. Ela bateu na minha porta. Meus olhos se moveram levemente. Eu vi 2 grandes pacotes do lado de fora da porta. Era possível vislumbrar alguns eletrodomésticos dentro. Havia até uma caixa do seu leite favorito, o Vanzai. Parecia que ela havia trazido todos os seus bens. Minha casa não é tão pobre assim, certo? Quando ela percebeu meu olhar, Yoon Zhn também olhou para aqueles 2 grandes pacotes. Ela puxou o pescoço instintivamente, e suas bochechas rapidamente ficaram vermelhas. Isso é um presente. Marido. Ela chamou com dificuldade, gaguejando. Entre. Eu peguei 2 sacolas grandes e me virei para Yoon Zhn, dizendo. Yoon Zhn, por instinto, olhou para minha silhueta que se afastava. De repente percebi uma boa notícia. Ela estava assistindo jogadores de outros países parados na porta por um bom tempo. Parecia que aqueles sobrenaturais não deixavam ninguém entrar. Mas ela conseguiu entrar de uma vez. Como eu suspeitava. O tesouro dela realmente funcionou. Olhando para Yoon Zhn, que estava me vendo pela primeira vez. Os espectadores do mundo inteiro estavam surpresos na transmissão ao vivo. Por que você está ficando tão vermelha? Isso ainda é um casamento sobrenatural? Se dissessem que isso é um novo tipo de programa de namoro, eles acreditariam. Assim, ela entrou. E ainda pegou um monte de coisas velhas. Como as outras pessoas são tão boas. E ainda por cima, tão bonito. Entrando na casa, eu me sentei no sofá, observando Yoon Zhn, como se estivesse voltando para casa. De novo cozinhando e fazendo limpeza. Olhando para Yoon Zhn com cuidado, que não deixava escapar nem um grão de arroz. Estou um pouco sem palavras. Esse idiota deve realmente achar que sou pobre. Ao ver Yoon Zhn empilhando as caixas de leite inúteis, perguntei com dúvida. Para que serve aquelas caixas de papelão? Claro, é para vender. Os olhos de Yoon Zhn estavam cheios de seriedade. Eu, um imperador sobrenatural, preciso vender papelão? Essa esposa não é um pouco boba? E nesse momento, as outras pessoas na transmissão ao vivo ficaram furiosas. Apenas porque o sobrenatural fez a senhorita Ansumi dormir no banheiro. E ainda levou aqueles 100 moedas sobrenaturais. SHN Tian Aizi deve lembrar da honra do nosso império. Capa e coisas do tipo, é só aguentar. Este é o deus da água. Se não olharmos para a aparência, é muito poderoso. Se não houver uso para Yoon Zhn. Originalmente, as pessoas dos 2 países podiam se confortar. Mas a cena do meu lado fez com que os 2 países, os espectadores ficassem extremamente invejosos. Mesmo os espectadores de todo o mundo, nunca tinham visto uma cena assim. Yunzen parecia estar de volta a casa, lavando, cozinhando e organizando as coisas. E eu? Também estava feliz em me acomodar. Apenas deitado no sofá jogando com o que Yunzen trouxe, o Switch.
Os dois realmente pareciam um jovem casal recém-casado. Yun Zhenyu estava comendo 4 pratos e uma sopa e ainda podia dormir ao meu lado. No dia seguinte, Yun Zhenyu acordou de seu sonho e esfregou os cantos dos olhos. Sua cabeça ainda estava confusa, sem entender a situação. Sentindo seu calor ao meu lado, ela se encolheu automaticamente debaixo das cobertas. Como um pequeno gato laranja, ela se esfregou naquela direção, até que sua mão tocou um lugar duro. Yun Zhn imediatamente recuperou a consciência. Só então lembrou que não estava em seu pequeno apartamento. Seus olhos turvos pararam suavemente. Apenas vi que eu ao seu lado também abri os olhos. Estava olhando para ela com um leve sorriso. E aquela mão travessa dela estava em meu abdômen. Bom dia, marido. As bochechas de Yun Zhn ficaram levemente coradas. Com a boca rubra, ela revelou sem perceber. Sendo naturalmente ingênua, ela não percebeu que algo estava errado. Agora que sou seu marido, é normal dormirmos na mesma cama. Ontem fiz uma limpeza geral em casa. E joguei videogame comigo até tarde. Não sei a que horas acabei dormindo. Deve ter sido eu quem me coloquei na cama. Yun Zhn franziu o nariz enquanto dava um pequeno bocejo. Lágrimas escaparam dos cantos dos seus olhos. Você ainda quer continuar dormindo? Eu perguntei ao ver isso. Não vou mais dormir. Ela murmura suavemente. Claro que os espectadores desta cena não podem ver. Alguns locais privados, como o banheiro e o quarto, serão bloqueados pela transmissão ao vivo. O casamento sobrenatural tem um procedimento para proteger a privacidade de ambas as partes. Yun Zhn teve um sono muito doce nesta noite, mesmo mais confortável do que dormir sozinha em sua pequena casa. Ao sair do quarto, ela estava um pouco cética sobre as informações da inteligência artificial que havia pesquisado antes. Este casamento sobrenatural parece não ter aquele perigo que os outros mencionam. Eu sou muito bom com ela. Ela não sentiu que havia algo de errado em ficar aqui. Que tipo de parceiro de casamento iria maltratar alguém? Abuso, né? Indiferença, certo? Ela não sentiu nada disso. Depois de terminar o café da manhã comigo, Yun Zhn lavou os pratos. Viu que eu estava sentado no sofá jogando. Estava jogando Stardew Valley, que jogamos juntos ontem. Ela correu rapidamente até mim. Marido, será que podemos não jogar isso agora? Yun Zhn disse apressadamente. Ela de repente recebeu uma mensagem sobre casamento sobrenatural. Agora não temos tempo para jogar. Eu não entendo. Por quê? Espere eu fazer uma tarefa para comprar alguns ingredientes. À noite, jogamos juntos em dupla. Você tem uma nova missão de casamento. Como esposa do casamento, você tem a obrigação de fazer algumas coisas ao seu alcance. Por favor, compre os ingredientes necessários de hoje na loja Sobrenatural. Recompensa da missão. Itens serão concedidos com base no cumprimento da missão. É só comprar ingredientes. Eu já lhe ofereci abrigo. É natural que ela faça algumas coisas ao seu alcance. Se isso tudo precisa de ajuda. Ela não se tornou uma mantenida? Enquanto jogava, perguntei. Você tem dinheiro? E um pensou e logo recusou. A cada coisa. Não se preocupe, meu amor. Embora ela não tenha um centavo, mas ela pode escolher outra forma de pagamento. Comprar alguns ingredientes não é caro. Ela pode ir trabalhar um pouco, certo? Além disso, meu marido é tão pobre. Ela não quer gastar o dinheiro dele. Olhei para trás e vi um Zhenyu tão determinada. Achei engraçado. Aqui não é um mundo real. Aqueles estranhos seres. A exploração dos humanos chegou ao extremo. Pensando nisso, eu a lembrei. Eu acabei de encontrar um cartão de membro da loja do andar de baixo. E um Zhenyu piscou os olhos. Cartão de membro. Talvez ela consiga um desconto nesse item que precisa. Conforme eu disse, ela encontrou este cartão de membro debaixo da mesa da sala. Este cartão foi usado para nivelar a mesa. Provavelmente não tem dinheiro dentro também. Obrigada, querido. Yun Zhenyu saiu animada com o cartão de membro. Guiyuan ainda estava jogando e não olhou para trás. Com este cartão de membro, os espíritos na loja provavelmente não se atreverão a mexer com ela. Além do mais, todo o mundo sobrenatural está sob meu olhar. Não demorou muito. Yun Zhenyu chegou à porta da loja estranha. 9 jogadoras de outros países chegaram à porta da loja. Apenas o estado delas não está muito bom. Algumas estão com olheiras profundas. Outras estão pálidas como se estivessem doentes. Presumo que não tiveram um bom dia ontem. Ansu, que havia zombado de Yunzen antes. Mei Aiko e Amada também a observaram. Ao ver a pele cristalina de Yunzen, dá para ver que ela descansou muito bem. As duas cansadas têm semblantes ruins. Ansumei não estava sendo gentil com Yunzen.
Uma sombra apareceu nos olhos dela enquanto dizia: Nossa tarefa é a mesma. É ir a essa loja sobrenatural comprar algumas coisas. Você trouxe moedas sobrenaturais suficientes? Pelo que ela sabe, Yunzen trouxe só trapos. Definitivamente não trouxe moedas sobrenaturais. Quanto ao seu espírito sobrenatural, será que ele dará? A probabilidade deve ser bem pequena. Yunzen disse honestamente: Eu quero trabalhar nesta loja. Deve ser o suficiente para comprar algumas coisas. Quando ouviram as palavras de Yunzen, todos na sala ficaram atordoados. A loja precisa de você trabalhando lá? E essa loja é um cenário de nível A, conhecida por devorar pessoas sem deixar vestígios. Os produtos lá dentro são extremamente caros. A atitude do caixa é ainda mais hostil. Elas já sabiam dessas informações antes do casamento sobrenatural. Ela não pode estar tão desinformada, pode? Pensando que era igual à realidade. Ansumi imediatamente ficou em silêncio ao ouvir isso, apenas com um brilho mortal nos olhos. Ela mal podia esperar para ver a cena em que ela foi morta de forma sobrenatural. As outras jogadoras também não deram dicas ativamente. De qualquer forma, não tem nada a ver com elas. Estão felizes em verem os ZHN ir em busca da morte, exceto fora do dragão. Os espectadores de outros países também estão se divertindo com isso. Hahaha, essa mulher tola. Achando que poderia arranjar um trabalho. Achando que trabalhando por um tempo, conseguiria compensar o dinheiro das compras. Isso é completamente uma busca pela morte. Parece que o primeiro a morrer neste casamento sobrenatural vai aparecer. A primeira pessoa a morrer vai aparecer. Ainda é a estranheza da loja de relacionamentos do nosso grande país de inverno. Será que outras pessoas têm uma rede de contatos tão preciosa? Não esperava que o açougueiro da meia-noite estivesse tão bem escondido. Ele é um pouco feio, mas ele é forte. Enquanto isso, os espectadores do País do Dragão se assustaram e acharam que a situação não era boa. Eles não viram Guiyun dar nenhuma moeda sobrenatural a Yun Zhn Yui. Ele apenas pegou um cartão de membro cuja veracidade era incerta. Ou seja, suas palavras não eram uma brincadeira. Era para ser levada a sério. Meu Deus! Eu sei que ela é naturalmente ingênua. Não esperava que fosse tão ingênua assim. Ai! Como pode confundir o mundo real com o mundo sobrenatural? Comprar coisas e depois compensar com trabalho. Isso não é uma brincadeira. Esse cartão é só para apoiar a mesa. Não é possível que haja dinheiro dentro. Sede de pesquisa sobre casamento sobrenatural do País do Dragão. Todos os funcionários presentes ficaram com expressões congeladas. O ministro Wang Shiven estava extremamente irritado. O que ela estava pensando? Não há moeda sobrenatural. Como que vou comprar comida? Por que recusar a ajuda do Guiyun? Um funcionário comentou com uma expressão pessimista. A melhor solução agora é que ela volte para pedir moeda sobrenatural ao Guiyun. Mas agora parece impossível. O estranho caixa da loja sobrenatural é um açougueiro da meia-noite. Já matou várias vezes jogadores de casamento sobrenatural. Sem compaixão. Após milhares de simulações por inteligência artificial, a probabilidade de um ZHN Yui ser morta é de 99,99%. Se a Ansumi puder falar por ela, seria ótimo. Afinal, o marido dela conhece o estranho da loja. Assim, talvez ainda haja uma chance. Será que por um milagre que há a possibilidade de uma estratégia bem-sucedida vai falhar já nesta primeira missão? Wang Shiven expressou desespero ao ouvir isso. Agora, só resta rezar em silêncio. Que aquele caixa possa deixar um ZHN Yui com uma vida. Loja sobrenatural. Todos começaram a entrar aos poucos. Viram um assustador caixa sobrenatural. Ele estava atrás do balcão, alto e magro. Seu rosto pálido como papel tinha olhos profundos e cercados. Seu olhar observava a todos. Ele mostrava uma expressão de ganância. A multidão, temendo o olhar, rapidamente se dispersou para escolher os ingredientes. Embora o caixa sobrenatural fosse um pouco assustador, a loja tinha uma grande variedade de produtos. Não havia apenas itens de uso diário, mas também carne e vegetais. E um ZHNU estava selecionando cuidadosamente os ingredientes do dia. Os ingredientes que ela trouxe ontem estavam quase no fim. Era necessário repor bem as compras. Vamos comprar um pouco de carne. Meu marido gosta de comer carne. E vamos comprar um pouco de vegetais. E também leite. E não podemos esquecer do papel higiênico. E um ZHNU passou um bom tempo escolhendo. Ela carregava uma pilha de produtos, mas não pegou muito. Afinal, ela ainda precisava trabalhar mais tarde para pagar. Esses produtos não tinham preços marcados. Imagino que sejam itens comuns, então não devem ser muito caros. Até que ela ficou atrás de todos. Foi então que percebeu que, além dela,
Os jogadores de outros países escolheram muito pouco. Alguns pegaram apenas um pouco de carne. Outros seguravam apenas um pedaço de vegetais. Essas coisas não são suficientes para comer, certo? Yunzhnu estava com um olhar confuso. E ao ver que ela havia pegado bastante comida, as outras garotas não puderam deixar de lançar olhares estranhos. Ela está ferrada. Ela não sabe que essas coisas que podem ser comidas são as mais caras? Tanta coisa assim. Deve custar pelo menos 50 ou 60 moedas sobrenaturais. E ainda assim, ela se atreve a pegar papel higiênico. É muito extravagante. Algumas pessoas murmuraram em voz baixa. A hora de fechar a conta chegou. O caixa sobrenatural olhou para as mulheres que tinham pegado apenas algumas coisas. Em suas órbitas profundas, surgiam olhares frios e impacientes. Porém, devido às regras estritas da loja, ele não podia agir contra os jogadores que pagaram. À medida que algumas jogadoras nervosamente entregavam as moedas sobrenaturais que trouxeram, o caixa sobrenatural soltou um suspiro frio. Rato desprezível. Na próxima vez, se você comprar tão poucas coisas, não pense que poderá ir embora. As jogadoras estavam com expressões de terror ao ouvir isso. Elas rapidamente pegaram suas coisas e saíram. A única pessoa que restou no local foi Ansumei, do reino Yunzenil Dan, e o cotidiano de Yamada Aiko. Ansumei até escolheu alguns produtos. 17 moedas. O caixa sobrenatural fixou seu olhar gélido nela e disse: tão caro. Ansumei ficou assustada com o preço. As moedas sobrenaturais que ela trouxe não eram suficientes. Felizmente, meu marido disse que conhece esse caixa. Então, ela exibiu uma expressão de adulação. Senhor, celestial. Meu marido mora no quarto andar do prédio próximo. O nome dele é Park Daijun. Você deve conhecê-lo, certo? Você poderia me dar um pequeno desconto por conta dele? O caixa sobrenatural franziu a testa ao ouvir isso. Rabanete paquistanês. Ele realmente conhece esse espírito. Ele já veio à loja e conversou um pouco, sabe que é um espírito poderoso. Mas o açougueiro da meia-noite tem alguma consideração? As lojas sobrenaturais estão espalhadas por todo o mundo estranho. Apenas ele como caixa já tem um poder sobrenatural considerável. Nem precisamos falar das entidades superiores a isso. Não é necessário dar consideração a nenhuma entidade sobrenatural. Além disso, hoje o gerente vai fazer uma inspeção. Ele não pode correr o risco de ser punido por dar desconto. O caixa sobrenatural respondeu impacientemente com um sorriso frio. Só ele. O que ele é? Afinal, ele ainda quer desconto? Esses produtos não podem custar menos de uma moeda sobrenatural. Caso contrário. Ao ouvir isso, Ansumei ficou em choque. Não esperava que o caixa sobrenatural fosse tão implacável. E ainda mais, não imaginava que o açougueiro da meia-noite a enganasse. E onde ficou a promessa de conhecer o caixa sobrenatural? No final, isso só o irritou mais. O suor começou a escorrer da testa de Ansumei, e seu couro cabeludo ficou arrepiado. Mas se não houver desconto, ela não pode pagar por essas coisas. Ela inicialmente pensou que poderia escolher mais algumas coisas. Aumentar o nível de afeição de Piau da GN. Agora até mesmo o desejo de matá-lo apareceu. Ou eu deveria devolver essas coisas? Eu garanto que tudo está limpo. Ansumi, em uma situação complicada, só pode implorar ao caixa sobrenatural para liberá-la. Mas o que espera são apenas os olhos desejosos do último. Devolva. Não há essa regra na loja. Se você não pode pagar, então use seu corpo para quitar a dívida. Ansumi está em crise. Os espectadores da Grande Fria ficaram furiosos. Ninguém esperava. O pequeno caixa sobrenatural não deu nenhuma consideração a Piau da AGN. Sob o olhar desesperado dos espectadores da Grande Fria, o suor frio no rosto de Ansumi aumentava. Suas costas estavam completamente molhadas de suor. Mas os jogadores de outros países já tinham ido embora. Restaram apenas Junzhnu e SHN Tian Aizi. Ela sabia que o caixa sobrenatural disse sobre quitar a dívida com o corpo não era tão simples. Não é suficiente apenas dormir ao lado dele. Caso contrário, ela já teria concordado. O sobrenatural não tem interesse nessa questão. O açougueiro da meia-noite quer a carne e o sangue dela. Com certeza, eu serei devorada. Realmente não há mais nenhuma opção. Ansu. Mei olhou para Yamada Aiko com um olhar suplicante. Por favor, você consegue me emprestar 10 moedas sobrenaturais? Não importa o preço a ser pago. O grande país do frio certamente irá te compensar. Nesse momento, o coração de Ansumei estava cheio de desespero. Ela desejava poder devorar o açougueiro da meia-noite e beber seu sangue. Se não fosse por ele que levou todas as suas moedas sobrenaturais ao primeiro encontro,
Ela poderia ter se tornado assim agora. Surpreendentemente, Yamada Aiko assentiu ao ouvir isso. Eu realmente ainda tenho moedas sobrenaturais sobrando. As palavras de agradecimento de Ansumei não foram completadas. A próxima frase de Yamada Aiko fez com que ela sentisse um frio na espinha. Mas precisa da aprovação do grande país do frio. Como, por exemplo, reduzir um pouco as tarifas para o nosso país. Eu lembro que o acordo de livre comércio era 25, não é? Isso é muito alto. Vamos reduzir pela metade primeiro. O quê? Ansumei ficou extremamente chocada. Não esperava que nesse momento, Yamada Aiko fizesse um pedido tão exorbitante. Ela quer usar as tarifas entre os dois países a seu favor. É bom lembrar que mesmo uma pequena redução nas tarifas, os produtos do Japão vão invadir o grande país frio. Nesse caso, o que será afetado é a economia de todo o grande país frio. Você pode não querer. Para mim, tanto faz. Yamada Aiko sorriu levemente. O sinal de lágrima no canto do olho estava especialmente frio. Precisamos. Ansumei apertou os dentes. Neste momento, ela não se importava com mais nada. A vida dela era a coisa mais importante. Quanto aos quantos no grande país frio ficariam desempregados e falidos por causa disso, isso não estava em sua consideração. Quem mandou seu parceiro sobrenatural ser tão inútil? Ao ver Yamada Aiko fazendo um pedido exagerado, os espectadores do grande país frio estavam cheios de raiva. Seu idiota! Como isso pode ser aceito? Reduzir tantas tarifas. Nossos produtos não vão vender. Então, a maldita Ansumei. Melhor seria morrer. Quem te deu o poder de vender nosso grande país? 10 mercados sobrenaturais. Estamos perdendo centenas de bilhões. Ansumei pegou o mercado de Yamada Aiko. Finalmente, no último momento, ela o entregou ao caixa sobrenatural. Mas ela já estava tão assustada que sua mente ficou em branco. Já havia pago, até esqueceu de pegar os produtos que escolheu. Além disso, o caixa sobrenatural não é compreensivo. Você não pegou suas coisas. Essas palavras frias fazer Ansumei sentir calor entre as pernas. Ficou tão assustada que se molhou. Caiu diretamente no chão. E vendo que Yamada Aiko pagou sem problemas, a expressão do caixa sobrenatural ficou cada vez pior. Não teve ninguém que quebrasse as regras. Ele não provava carne fresca há muito tempo. Justo nesse momento, Yun-ZHN Yui chegou ao caixa. Olhando para Yun-ZHN, que estava com uma grande quantidade de produtos. O caixa sobrenatural calculou em silêncio. Descobriu que era uma quantia enorme. Não pôde deixar de rir friamente. Se o rato não puder pagar zero, ele não me dará outra chance. Olá, poderia me ajudar a finalizar a compra? Yun-Zen Yui colocou uma pilha de produtos no caixa e disse educadamente. Ansumei e Shantiaizi ainda não tinham saído. Elas queriam ver como Yun-Zen Yui seria morta. O caixa sobrenatural pegou todos os produtos. Parecendo gentil, perguntou. Você precisa de saco plástico? Tem? Sim, por favor. Yun-Zen Yui disse com surpresa. Levar tantas coisas para casa realmente seria trabalhoso. De qualquer forma, os sacos plásticos não são caros. E ainda podem ser reutilizados, não é desperdício. Depois que tudo foi embalado, o caixa sobrenatural finalmente mostrou sua verdadeira face. Ele lambeu os lábios secos, exibindo dentes brancos e irregulares. Seus olhos turvos fixavam Yun-Zen Yui intensamente. Obrigado pela preferência. Esses produtos custam um total de 55 moedas sobrenaturais. Yun-ZHN Yui acenou com a cabeça, sem entender o valor da moeda sobrenatural. Pensou que era parecido com a moeda da realidade. Tanta coisa por apenas 55 moedas. Realmente não é caro. Pensando nisso, Yun-ZHN Yui revelou seu plano. Eu não tenho dinheiro. Posso trabalhar para pagar? Fique tranquilo. Eu moro no apartamento 3007, no terceiro andar, ao lado. Não vou te enganar. Assim que essas palavras saíram, até mesmo ficou perplexo. Trabalhar para pagar. Será que ele ainda não acordou ou é este rato que tem problema na cabeça? Não há nenhuma vaga de emprego na Ghost Shop. Além disso, mesmo contratando, não poderia admitir um rato. O salário dele é apenas 10 moedas sobrenaturais por mês. Quer trabalhar para pagar. Você é digno? O estranho caixa ficou tão bravo que riu. Ele largou a sacola plástica. Uma linha de costura surgiu sob a gola. Entre seus dentes, podiam ser vistas migalhas de carne. Ele já considerava Yun-ZHN Yui como um prato à sua frente. Ansumei, que escapava do perigo, arregalou os olhos, olhando fixamente para Yun-Zen Yui, a quem ela odiava. Sua mente já estava mergulhada em loucura. Matei-a.
Yamada Aiko também exibiu uma expressão fria de quem está apenas assistindo ao espetáculo. Mas foi então que Yun Zenui, que tinha um grande coração, não percebeu nada de incomum. Ela de repente se lembrou do cartão de membro que eu tinha dado. Então, ela o tirou do bolso. Quase esqueci. Meu marido tem um cartão de membro. Deve servir, não? Poderia me ajudar a calcular o preço com desconto? Cartão de membro. O caixa sobrenatural não deu importância ao que foi dito. O supermercado sobrenatural realmente tem cartões de membro, mas são extremamente raros, contando dose nos dedos. Ele só ouviu falar deles pela boca do gerente. Aqueles cartões de membro são dados apenas a espíritos poderosos. Não se fala de espíritos poderosos. Nem mesmo o espírito da roupa vermelha tem direito a um cartão de membro. Os portadores do cartão de membro são todos insondáveis. Nenhum deles é apenas ele. Um simples caixa pode provocar. Esse rato desprezível ousou dizer que possui uma membresia. A intenção assassina do caixa sobrenatural é ainda mais intensa. Isso é um insulto ao supermercado Sombra Sobrenatural. Mas seu olhar deslizava sem querer. O cartão de membro nas mãos de um ZHN Yui. Seu olhar congelou por um instante. Sob a luz fraca, aquele cartão era completamente negro. A moldura delineava um contorno dourado. No centro do cartão havia uma íris aberta. Transmitia uma aura misteriosa e nobre. O caixa sobrenatural parecia ter recebido um balde de água fria. Dentro dele brotou uma surpresa incomparável. Isso é um cartão de membro verdadeiro. E não é um cartão de membro comum. É o único deste mundo sobrenatural. Ele havia ouvido o gerente sobrenatural mencionar. Naquela época, o gerente sobrenatural disse com orgulho. Ele teve muita dificuldade para dar esse cartão àquele adulto. Esta é a honra de todo o supermercado sobrenatural. Para evitar que seus subordinados se comportem mal, o gerente sobrenatural até fez questão de avisar. Se alguém provocar o portador deste cartão de membro, temendo que todo o supermercado sobrenatural enfrentará um desastre. Este cartão está nas mãos de um ser humano. O coração do caixa sobrenatural estava agitado. Seu coração estava cheio de choque. De repente percebeu. O marido que ela mencionou era o verdadeiro portador do cartão. É bom lembrar que o gerente sobrenatural já havia dito. Este cartão de Black Card não tem limite de crédito. E não é necessário pagar nada. Pode comprar em qualquer supermercado sobrenatural. Não importa mesmo se são apenas 55 moedas sobrenaturais. Mesmo que esvaziem o supermercado, não importa. Desde que aquela pessoa importante esteja disposta a vir ao supermercado sobrenatural. Isso seria sua honra. O caixa sobrenatural não se atreveu a relaxar e uma gota de suor frio escorreu de sua testa. Neste momento, ele se sentia incrivelmente aliviado por não ter agido precipitadamente. Vendo Yun Zenil e olhando para ele com dúvida, o caixa sobrenatural imediatamente apertou o colarinho, com um olhar sério. Enfim, ele tentava parecer mais profissional, como a recepção de um hotel 5 estrelas. Seus olhos turvos também ficaram claros. Era possível notar uma pitada de adulação e bajulação, como se tivesse recebido um tesouro inestimável. Ele recebeu a cartão de membro com as mãos, de maneira solene. Por favor, aguarde um momento. Vou consultar o gerente. Yun Zhn Yui ficou um pouco confusa ao ouvir isso. Usar o cartão de membro é apenas um desconto. É necessário consultar o gerente por uma coisa tão pequena? Ao lado, Ansumi também ficou surpresamente perplexa. Ela nunca tinha ouvido falar que a loja sobrenatural tinha cartões de membro. Mas o que uma simples cartão de membro poderia fazer? Oferece um desconto, mas não leva moeda sobrenatural. Não é que não pode pagar? Ela não acreditava nisso. Até o caixa sobrenatural, que não dá nem um pingo de consideração, não a deixaram. Pode dar prestígio a Yun Zhn Yui. Além disso, o marido sobrenatural de Yun Zhn sabe. É apenas um espírito lixo que mora no terceiro andar. Sua força não se compara ao do marido dela, PDGN. O que mais ele poderia oferecer de bom? Ao ver que Gu Shuyin deixou o balcão, caminhou em direção ao fundo da loja. Ansumi mordeu o canto dos lábios, olhando para Yun Zhn que estava parada à espera. Um sorriso gélido surgiu em seus lábios, esperando Gu Shuyin voltar. Esse é o dia da morte de Yun Zhn Yui. Do outro lado, Gu Shuyin entrou apressadamente na sala do gerente. Viu que ele estava vestido com um terno. O gerente sobrenatural com uma aura fria estava sentado, atrás da mesa de escritório, revisando as contas. Gerente, tenho algo a reportar a você. O gerente sobrenatural levantou a cabeça ao ouvir isso. Ao ver que Gu Shuyin entrou sem nem bater na porta, seu olhar revelou um toque de frieza. Quem deixou você entrar? Nem bateu na porta? Procurando a morte.
O gerente sobrenatural parou os passos ao ouvir isso. Ele não pôde evitar um certo pânico. Afinal, o gerente sobrenatural é muito orgulhoso. Uma vez, um subordinado lhe desobedeceu, e ele foi despedaçado sem piedade. Mas ao pensar no cartão de membro, o gerente sobrenatural não se importou mais com nada. Imediatamente, ele reuniu coragem e tirou o cartão de membro. O gerente, há um cliente lá fora que trouxe este cartão. Veja, cartão de membro. O gerente sobrenatural ficou atordoado, pois essa palavra lhe era um pouco estranha. Os portadores do cartão de membro do supermercado sobrenatural são todos espíritos extremamente poderosos. A maioria tem uma personalidade solitária. Não se dignam a usar o cartão de membro. Seu olhar mostrou uma expressão de desconfiança, mas quando seus olhos distraídos se voltaram para o cartão de membro na mão do gerente sobrenatural, ele congelou subitamente, suas pupilas se contraíram até o tamanho de um ponto. Aqueles olhos gélidos estavam agora regalados em grande medida. Todos estavam surpresos. Isso é, o gerente misterioso pegou o cartão de membro e seu corpo tremia de excitação. A palma da sua mão passou suavemente pelo cartão preto e dourado. Seu movimento era extremamente lento, como se temesse causar algum dano. Não pode estar errado. Este cartão foi enviado por ele pessoalmente, mas ele nunca imaginou que aquele grande homem o usaria. A loja misteriosa já teve um cliente regular muito poderoso. Ele acidentalmente ofendeu um espírito de roupa vermelha de alto nível. Tudo foi facilmente resolvido por aquele cliente. Para manter um bom relacionamento com esse cliente, a loja misteriosa fez muitos esforços. Um dia, aquele cliente mencionou casualmente que uma oportunidade sem precedentes havia surgido. Ele disse que havia seguido um grande homem por um tempo. Recentemente, aquele grande homem poderia estar por perto. Se a loja misteriosa pudesse estabelecer um bom relacionamento com aquele grande homem, então, eles obteriam benefícios inimagináveis. Naquela época, ele ficou extremamente surpreso e cauteloso. Perguntei sobre as informações daquela pessoa importante, mas o cliente frequente não disse uma palavra. Apenas os olhos dele estavam cheios de profundo respeito e admiração. O tratava como se fosse uma divindade. É fácil imaginar que alguém que matou a mulher de vermelho seja respeitado de tal forma. Essa pessoa importante deve ser realmente nobre. Por isso, o gerente gastou muito para criar um cartão de membro negro e dourado, único, para que fosse entregue a essa pessoa importante. Quanto a como acabou nas mãos daquela pessoa importante, o gerente não sabia. Após todos esses anos, nunca houve notícias sobre o cartão de membro negro, mas não esperava receber uma surpresa ao vir aqui hoje. Rápido! Não devemos desrespeitar o convidado importante. O suor começou a brotar na testa do gerente. Ele imediatamente se levantou e saiu correndo. O caixa também correu apressadamente atrás dele. Enquanto isso, os espectadores do grande país do frio estavam ansiosos. Todos queriam ver Yuzen Yui sendo severamente punida. O que aquele caixa está fazendo? Por que ele ainda não voltou? Deve estar verificando a autenticidade do cartão de membro. Estou morrendo de rir. Nunca ouvi falar que o supermercado sobrenatural tem cartões de membro. Não seria ele que fez isso falso? Sede de pesquisa de casamento sobrenatural do Reino do Dragão. Todos os presentes franziram a testa. Cartão de membro. O cartão que Guion trouxe para apoiar a mesa. Como nunca ouvi falar que a loja sobrenatural tem cartão de membro? Wang Shiven olhou para a tela e ficou ansioso. O que ela está pensando afinal? Justo quando Yun Yu estava quase adormecendo, ele viu o caixa sobrenatural e um desconhecido vindo apressadamente. O desconhecido sobrenatural estava vestido com um terno impecável. Aparentemente, sua posição é mais nobre do que a do caixa sobrenatural. Mas neste momento, ele estava suando bastante e parecia um pouco agitado. Ao ver as pessoas presentes, o gerente sobrenatural olhou para o caixa sobrenatural ao seu lado. Ela mesma. Este cliente. O caixa sobrenatural fez um gesto com os olhos para Yuzen Yui, e viu que Yuzen Yui estava segurando um monte de verduras. A expressão do gerente sobrenatural estava cada vez mais surpresa, mas ele de repente viu de relance ao lado Ansumei, desmaiada no chão, e Aiko Yamada, com uma expressão de medo. Alarmes soaram de repente em seu coração. Ele já tinha ouvido algumas notícias enquanto vinha. Sabia que o cartão de membro era do marido de Yuzen Yui. Desculpe. Posso perguntar se estas pessoas são seus amigos? Os olhos do gerente sobrenatural estavam cheios de intenção assassina enquanto passavam descuidadamente pelo caixa sobrenatural. Se ela disser que o caixa sobrenatural humilhou seus amigos, ele definitivamente não hesitaria em despedaçar o caixa sobrenatural no ato.
E o estranho caixa de repente sentiu o sopro da morte 7. Com um olhar suplicante, olhou para Yun Zenhui. Yun Zenhui não sabia por que aquele tio estava perguntando isso. Então balançou a cabeça. Não, tudo bem. Isso é bom. O gerente ficou nervoso e seu coração afundou na garganta. E lembrou-se do que o caixa disse. A garota humana à sua frente queria trabalhar em troca de produtos. Ele imediatamente enxugou o suor da testa. Quem se atreveria a deixar a esposa daquele senhor trabalhar? Não seria um convite à morte? Sob os olhares perplexos de Ansumei e Shantiaizi, o gerente se curvou e falou com suavidade. Desculpe. Peço desculpas por te assustar. Para expressar o pedido de desculpas de nossa loja. Sua compra desta vez é por nossa conta. Assim que essa frase foi dita, todo o local ficou em silêncio. Satisfeito. Grama de coelho. Não só Ansumei e Shantiaizi, com os olhos arregalados. Até mesmo nos olhos de ZHN Yui havia um toque de surpresa. Não esperava que o atendimento dessa loja fosse tão bom. E ela nem ficou tão assustada assim. Ao ver essa cena, os espectadores ao vivo de todo o mundo ficaram em alvoroço. Esta ainda é a loja de sombras que devora sem deixar vestígios. O gerente sobrenatural pessoalmente pediu desculpas. Aboliu pessoalmente a moeda sobrenatural desta transação. Pegou uma sacola de produtos sem custo. Mesmo se fosse no mundo real, raramente haveria uma loja com tal atitude de atendimento. Os espectadores do Reino do Dragão estavam perplexos. É importante saber que a força sobrenatural varia de fraca a forte, sendo alma residuária, fantasma, alma vingativa, espírito malévolo. A estrela da morte de vestido vermelho é a mais poderosa, sendo dividida em níveis baixo, médio, alto e máximo. No entanto, todos os espectadores só sabiam que o mais poderoso sobrenatural era a grande calamidade. O nível de imperador sobrenatural eu fui o único a alcançar. A força do gerente sobrenatural está registrada em arquivos globais. Disse que sua força é de baixo nível e sua personalidade é arrogante. Ele despreza profundamente os humanos. Uma vez, sozinho, ele exterminou todos os sobrenaturais de uma loja concorrente. Quando viram o gerente sobrenatural chegando, eles pensaram que o cartão de membro era falso e foi descoberto. Preciso matar ZHN Yui. Mas e agora? É completamente diferente do que todos imaginam. Ah! Por quê? Eu não entendo. Será que ZHN Yui tem algum segredo desconhecido? Esse gerente misterioso é um homem de vermelho. E ele nunca olhou para os humanos. Será que é por causa do cartão de membro? Diferente da empolgação do público do Reino do Dragão, o público do Grande Reino do Frio está prestes a cuspir sangue de tanta raiva. Apenas agora, Ansumi estava tentando de todas as maneiras. Não queriam dar nenhum pequeno desconto. Mas agora, estão se oferecendo para dar a conta de graça. Tratar de forma diferente não é tão exagerado, certo? Qual é a posição dela? Por que deveriam dar a conta de graça a ela? Idiota! Esse gerente definitivamente tem problemas. Por que não dar a conta de graça para Ansumi? Fomos prejudicados em centenas de bilhões. Neste momento, Ansumi estava gelada como se estivesse em um poço de gelo. Ela nunca imaginaria em seus sonhos que ela havia lutado tanto para comprar os produtos. E ZHN Yui conseguiu sem gastar uma única moeda sobrenatural. Ela se sentia extremamente injustiçada. Se alguém que realmente ficou assustado, esse alguém sou eu. Eu quase me urinei de medo do recebedor sobrenatural. Dito isso, será que eu também posso ficar isento da conta? Ansumi olhou para ZHN com inveja. Por que ela tem tanta sorte de encontrar o gerente sobrenatural? Esse idiota não tem nada de especial. Até seu marido sobrenatural é lixo. Deve ser que o gerente sobrenatural está de bom humor hoje. Ele quis disciplinar seus subordinados e por isso fez essa ação. E ZHN Yui pegou o cartão de membro que o gerente sobrenatural lhe ofereceu respeitosamente. Sob o olhar chocado dele, ela rapidamente jogou no saco cheio de produtos. E ZHN hesitou por um momento. Ela não aceitou o bajulador gerente sobrenatural. Ela não queria ficar devendo favores. Além do mais, essa isenção da conta surgiu de forma inexplicável. Melhor deixar pra lá. Você pode me dar um desconto no preço de associado. Quanto exatamente? É exatamente quanto? Esse dinheiro eu pago trabalhando. O gerente sobrenatural ficou surpreso ao ouvir isso. Não esperava ser recusado. Mas logo em seguida, uma ideia brilhante surgiu em sua mente. Um pensamento aterrorizante entrou em sua mente. Afinal, ela é a esposa daquele senhor. Essa pequena quantia de algumas moedas sobrenaturais quer que ela fique em dívida. Se ele souber disso, temendo que ele achasse a loja sobrenatural astuta demais e não gostasse, só de pensar que isso poderia acontecer,
O suor frio apareceu nas costas do gerente sobrenatural. Ele olhou para Yun Zenyu com gratidão. Só pensou que ela, de pé no balcão, era bastante perspicaz. E sentiu que foi muito arrogante antes. A esposa daquele senhor poderia ser uma pessoa comum? Neste momento, a atitude do gerente sobrenatural tornou-se ainda mais respeitosa. Sendo assim, precisamente, nossa loja sobrenatural está precisando de mais pessoas para trabalhar. Então, vamos fazer como você disse. Após dizer isso, ele se voltou para o misterioso e confuso ao seu lado. Não vai arranjar um trabalho para ela? Lembre-se, o trabalho deve valer o mesmo que esses pratos. Ao mencionar a palavra equivalente, o gerente misterioso enfatizou. O estranho caixa entendeu o que ele quis dizer. É só encontrar algum trabalho simples. Mas ele também estava um pouco em apuros. Todos os cargos na loja misteriosa têm responsabilidades sobrenaturais. Normalmente, tudo é bem organizado. Onde vou arranjar um trabalho para ela? Só então o caixa viu. Havia algumas prateleiras vazias. Então, teve uma ideia. Que tal você organizar as prateleiras? Justamente, havia alguns produtos no estoque que não estavam expostos. Organizar as prateleiras? E um ZHNU e assentiu. Siga o caixa fantasma até o depósito da loja. Mas não deu tempo para ela agir. O caixa se move rapidamente. Ele encontrou os produtos que faltavam nas prateleiras. E então, deu para ela. E um ZHNU e piscou os olhos. Você só precisa arrumar essas coisas. Este é o seu trabalho. O Sr. Di explicou. De acordo com o que o Sr. Di disse. E um Zenyu e colocou as várias peças que segurava. Os produtos foram colocados nas prateleiras correspondentes. É simples e leve. Todo o tempo de trabalho não ultrapassa 3 minutos. Vendo que ainda havia algumas prateleiras vazias. E um Zenyu e quis continuar trabalhando. Mas antes que ela pudesse retornar ao armazém, o Sr. Di estava ao lado, apressadamente lembrando-a. Já chega, já chega. Seu trabalho já está concluído. Se você continuar trabalhando, vou precisar pagar horas extras. Tão simples. Um ar de confusão apareceu nos olhos de Yunzen. Isso é 100 vezes mais simples do que seu trabalho no mundo real. Apenas movendo as mãos, já conta como desconto em suas compras. Então, eu posso ir agora, mãe? Yunzen disse instintivamente. Claro. Agradecemos sua próxima visita. O Sr. Gi disse respeitosamente. Yunzen Yui, vendo a situação, alegremente segurou o grande saco. Não se importou com Ansumei e Yamada Aiko, que estavam estupefatas. Imediatamente saiu do supermercado. E essa cena caiu nos olhos de espectadores de outros países. Só pensaram que esse gerente estranho estava louco. Ou duvidaram de que eles mesmos estavam loucos. Quando é que o trabalho sobrenatural ficou tão fácil? É preciso saber que o sobrenatural adora explorar os jogadores. Os horários de trabalho da vida real, como 996 e 007, se colocados no mundo sobrenatural, seriam considerados como o chefe sobrenatural fazendo caridade. Exceto pelo tempo de sono, todo o resto do tempo do jogador precisa estar de prontidão. E ainda só conseguem obter uma quantidade muito pequena de moedas sobrenaturais. Alguém como Yunzen Yui, que só precisa mover os dedos, acaba trocando por uma grande quantidade de produtos. Isso já não pode ser descrito como caridade em relação ao gerente sobrenatural. Colocar uma placa em sua homenagem não seria exagero. E ainda pode ser assim. Eu fiquei perplexo. Por que o gerente sobrenatural é tão bom com ela? Isso é chamado de trabalho? Ao contrário do choque dos espectadores de outros países. Os espectadores do grande país frio e do pequeno dia estavam empolgados. Vendo que o trabalho na loja é tão simples e a recompensa tão alta, eles pediram a Ansumei e Yamada Aiko que se candidatassem ao emprego. Uma boa oportunidade. Pela prosperidade do Império, senhorita Aiko, vá e candidate-se ao emprego. É verdade. Ganhar algumas moedas sobrenaturais a mais. Com certeza vai aumentar muito o nível de afeição do parceiro de casamento. Tão lindo e rápido. Não seja boba. Não deixe que os outros cheguem primeiro. Algo que pode render 55 moedas sobrenaturais. Se trabalhar um dia, não vai ganhar centenas ou milhares de moedas sobrenaturais? Logo Asumei e Yamada Aiko também perceberam. Já que o trabalho nesta loja é tão simples, elas também podem fazer. Ansumei não se importou com as calças molhadas. Ela se levantou cambaleando e perguntou ao gerente sobrenatural. Há outros trabalhos disponíveis? Eu não preciso de tanto salário. Metade daquela situação anterior já está bom. O técnico guia assistiu Yunzen e sair. Ainda havia um sorriso de adulação no rosto. Mas agora, ao se virar, descobriu que essa ratazana teve a ousadia de se candidatar.
Que tipo de posição você ocupa? Que categoria você é? Pode se comparar à esposa daquele grande homem? Observando Ansumei, que tinha líquidos correndo vagamente de seu tornozelo, o gerente fez uma expressão de preocupação. Ao perceber que havia sujado o chão da loja, o bom humor que tinha antes desapareceu instantaneamente. Ele não estava nem um pouco disposto a prestar atenção nela. A prioridade agora é coletar mais algumas informações sobre a esposa daquele grande homem, para saber do que ela gosta. Então prepare-se para entregar. O gerente sinalizou com os olhos para o contador ao lado. Você cuida desta situação, de acordo com os padrões normais da loja. O contador imediatamente acenou com a cabeça, mostrando respeito. Em breve, o gerente voltou para o escritório, e o contador lançou um olhar de desprezo, olhando para ela, cuja expressão era de medo e um pouco de receio. Um pouco ansiosa, Ansumei. Esse rato aumentou o trabalho dele sem motivo algum. Vamos ver como ele vai se livrar dela. Pensando nisso, um sorriso sinistro apareceu no rosto do caixa. Em breve, aquele sorriso foi reprimido. O cobrador sobrenatural tenta parecer gentil. Vocês também querem pegar as coisas primeiro antes de trabalhar? Tem essa vantagem? Ansumei ficou surpresa, pensando que poderia pegar mais. Ela com certeza ficaria feliz com isso. Ela não imaginava que seu futuro marido seria tão pobre. Em casa, não tinha nenhum rolo de papel higiênico. E nem vamos falar de toalhas ou escovas de dente. Isso fez com que ela, que sempre foi tão limpa, se sentisse muito sufocada. Ela virou a cabeça e olhou para Yamada Aiko, que também estava comovido. Imediatamente, ela correu na frente e entrou na loja. E esvaziou o pouco que restava de papel higiênico. Pegou muitos produtos e encheu um grande cesto. Por último, ela escolheu um frasco de água de flor para substituir o perfume. Yamada Aiko, ao ver isso, também foi escolher algumas coisas. De qualquer forma, o salário dessa loja é alto. As coisas que elas pegaram são o dobro do que Hyun Zen-il pegou. Se for para trabalhar, deve dar no máximo 1 hora. As duas ainda estavam planejando em seus corações. Uma loja tão boa. Definitivamente não podemos deixar que jogadores de outros países descubram. As duas trocaram um olhar silencioso. Podem descobrir desejos profundos a partir disso. Esperando que as duas trouxessem as coisas em grandes e pequenas sacolas. A moeda sobrenatural baixou a cabeça e calculou. Os preços dos produtos foram calculados. Essas coisas suas custam um total de 109 moedas sobrenaturais. As suas custam 97 moedas sobrenaturais. Vocês querem trabalhar para pagar isso? A moeda sobrenatural respondeu com um sorriso superficial. Ansumei, ao ouvir isso, respondeu generosamente. Vou te dar um desconto. Vou considerar como se fosse 110 moedas sobrenaturais. Agora posso trabalhar, certo? Por favor, me arranje um trabalho rápido. Tão ansiosa assim. A moeda sobrenatural lambeu o canto seco da boca. Bom, por favor, venha comigo. Ele levou as duas até os fundos da loja. Aqui é onde ficam os desperdícios. A única coisa que se vê aqui é um monte de lixo empilhado. Pedaços de carne podre estão jogados por toda a parte, ao lado de algumas poças que exalam um odor terrível. Existem baratas e ratos bebendo água. O trabalho de vocês hoje é limpar este lugar. Ansumi e SHN Tian Aize ficaram pálidas ao ouvir isso. Nunca poderiam imaginar, nem em seus sonhos, que o trabalho delas era lidar com esse lixo. Isso foi um choque para as duas, que na vida real eram adoradas por muitos. Eram tratadas como deusas por muitos lambedores de botas. Sem dúvida, isso era um pesadelo. Não pode ser. Senhor, não era para arrumar as prateleiras? Ansumi perguntou com dificuldade. SHN Tian Aize também apressadamente acrescentou. E o que exatamente significa o trabalho de hoje? Não era suficiente trabalharmos apenas 1 hora? O olhar frio de Guiyun não conseguiu esconder sua irritação ao ouvir isso. Quem disse que o trabalho era arrumar prateleiras? Um trabalho de 1 hora compra produtos de 100 moedas sobrenaturais. Vocês estão com a cabeça boa, certo? Meu salário mensal é apenas 10 moedas sobrenaturais. Enquanto falava, seu olhar ganancioso se voltou para os dois com intenção assassina. Se vocês não limparem isso aqui hoje, não me culpe por ser indelicado. Segundo meus cálculos, 100 moedas sobrenaturais mais os juros significam que vocês terão que trabalhar para o supermercado sobrenatural por 10 anos. Lembrem-se de vir aqui toda manhã. Caso contrário, não se surpreendam se eu for pessoalmente atrás de vocês no condomínio. Seus maridos também não devem querer irritar a loja sobrenatural, certo? Essas palavras caíram como um raio em um céu limpo. Por essa pouca coisa, elas teriam que trabalhar por 10 anos. E ainda por cima, o trabalho mais duro e sujo.
Ansumei olhou para a pilha de lixo fedorenta. De repente, sentiu náuseas e não conseguiu conter o vômito. Não conseguia nem levantar os produtos que tinha nas mãos. Com um baque, caiu no esgoto fedorento. Seu rosto estava pálido, cheio de arrependimento. Já devia saber disso. O sobrenatural não é tão fácil de lidar. O cobrador sobrenatural não se importou com isso, mas fechou a porta dos fundos da loja, deixando apenas 2 pessoas com um olhar vazio e um monte de lixo como companhia. Nesse momento, os espectadores do grande país do frio e do pequeno dia também ficaram pálidos, deixando sua deusa trabalhar como faxineira. E por uma década inteira. Que piada é essa? De repente, os 2 países suspeitam que tudo isso é uma conspiração minha. Fui eu quem primeiro colocou o dinheiro e os confundiu intencionalmente. Isso fez com que Ansumei e a outra caíssem neste trágico destino. Mas os espectadores do grande país do frio e do pequeno dia continuaram se sentindo desequilibrados, sentindo uma profunda inveja de Yun Zen-Yui. Por que eu, um sobrenatural, deveria colaborar com Yun Zen-Yui para prejudicar os outros? Eu realmente gosto dela? Para desabafar minha frustração e descontentamento. Eles só podiam continuar a me difamar. O espírito que mora no 3º andar é um lixo sobrenatural. Conseguir fazer algo assim já é o limite. Espere e veja. Mais cedo ou mais tarde, ele será punido. No dia da escolha do capítulo, será o momento de sua morte. Não demorou muito. Yun Zhn-Yui voltou para casa com os ingredientes. E quando ela entrou em casa, de repente, ouviu o sinal do sistema de casamento. Sua missão foi concluída. Devido ao seu perfeito cumprimento da missão de casamento. Parabéns, você recebeu um prêmio, uma pílula de energia negativa. Entregá-la ao seu parceiro de casamento ajuda a aumentar o nível de afeição. Quando o nível de afeição atingir o máximo, desbloqueará o capítulo do parceiro de casamento. E tem mais prêmios. Yun Zhn-Yui mordeu levemente os lábios. Uma expressão de alegria apareceu em seu rosto, quando ela organizou todos os ingredientes. Foi então que viu que eu ainda estava sentado no sofá jogando. Yun Zhn-Yui tirou o cartão de membro da bolsa e me entregou. E sorriu ao dizer: Obrigado, meu amor. Eu já comprei as coisas. Obrigado pelo seu esforço. Eu virei e peguei o cartão de membro. E coloquei de novo debaixo da mesa. Este cartão foi dado a mim por um dos meus subordinados. Eu não dei muita importância. No mundo sobrenatural, há muitos espíritos que querem me agradar. Se eu quisesse receber presentes, minha casa poderia ser cheia. Cheia de todas as preciosidades. Ninguém está te incomodando, certo? Pensei nisso e perguntei casualmente. Não há. Yun Zen-Yui balançou a cabeça. Ela tem uma boa impressão da loja sobrenatural. O gerente daquela loja é muito bom comigo. Veja, eu trabalhei um pouco. E comprei tantas coisas. Yun Zen-Yui disse orgulhosamente. Impressionante. Um sorriso suave apareceu no meu rosto enquanto eu acariciava sua cabeça. Amor, eu também recebi uma recompensa extra. Você quer? Yun Zen-Yui sugeriu ativamente. Ela tirou do sistema a pílula de energia Yin que ganhou como recompensa. Eu dei uma olhada. Esta pílula de energia sombria melhora muito os espíritos abaixo do traje vermelho. Se for entregue ao parceiro de casamento, certamente pode aumentar o nível de afeição. Entendi. Este sistema de casamento atribui missões aleatórias aos jogadores. Seja comprar mantimentos ou lavar roupas e cozinhar. Ao completá-las, você receberá recompensas extras. O jogador as entrega ao espírito para aumentar o nível de afeição. Os espíritos, por sua vez, retribuem presenteando o jogador. Ambos trocam presentes entre si. Isso pode ser considerado um ciclo virtuoso. Eu disse que só deixar humanos e espíritos no mesmo ambiente. É muito difícil aumentar o nível de afeição sem fazer nada. Então, o sistema de casamento vem com um assistente embutido. Mas essas recompensas não servem para mim. Yun Zen-Yui colocou isso na gaveta. De repente, ela se lembrou do aviso do sistema de casamento. Yun Zen-Yui ainda está muito familiarizada com minha versão. Marido, qual é a sua versão? Qual é o nível? Você pode me dizer? Depois que eu for derrotado, ela vai se tornar a gerente da dungeon. Seria bom se fosse uma loja ou restaurante. Assim, ela não precisaria comprar itens. Minha dungeon? Eu não esperava que um Zhn-Yui perguntasse isso tão rápido. Mas não tem um lugar para isso aqui. Eu criei um mistério e perguntei sorrindo. Você consegue adivinhar qual é a minha dungeon? Se o nível for muito baixo, você ficaria decepcionada? Por que eu ficaria decepcionada? Yun Zhn-Yui levantou seu pequeno nariz delicado, sem entender. Desde que eu esteja com meu marido, qualquer dungeon será boa.
Estou pensando em como administrar bem nossa dungeon, crescendo lentamente de nível D para nível S. Hehe, isso soa muito romântico. Ao mesmo tempo, o público do Reino do Dragão também ficou interessado. Ninguém no mundo tem informações sobre mim. Naturalmente, eles também não sabem qual é a minha dungeon. Entre os outros 9 espíritos, além de mim, o mais forte do submundo é o Conde do Banquete Sangrento no 5º andar. Uma existência aterrorizante chamada Castelo do Crepúsculo. É um castelo semelhante à Europa medieval. Dizem que existe há mais de 700 anos. O castelo abriga milhares de súditos vampíricos. E todos têm habilidades excepcionais e uma vitalidade impressionante. Ao longo desses anos todos, o número de moedas sobrenaturais e artefatos saqueados do castelo é astronômico. Se algum país conseguir desbloquear este submundo, poderá se tornar instantaneamente uma potência mundial. Essa é também a razão pela qual os poderosos espíritos disponíveis para casamento são ainda mais procurados pelos jogadores humanos. Ah, não peço muito. Ter um espírito vingativo como Guiun já me deixaria satisfeito. Mesmo que o submundo seja um banheiro público, ele ainda poderia trazer milhares de moedas sobrenaturais para o Reino Dragão anualmente. Dito isso, não posso mais esconder. Não sou tão fraco quanto você imagina. Na verdade, poderias dizer que sou bem forte. Meu submundo é um orfanato. Na minha vida anterior, como órfão, atravessei um mundo sobrenatural. Senti mais compaixão pelas crianças. Cresci de uma alma residual fraca para me tornar um imperador sobrenatural. Também conheci muitos amigos que compartilham meus ideais. Entre eles, havia poderosos espíritos malignos. Alguns espíritos, cansados de conflitos, decidiram morar no orfanato. E alguns espíritos eram de idade mais jovem. Eu também os trouxe para o orfanato. Se realmente existissem níveis, não sei qual seria o nível, incluindo eu, o imperador sobrenatural. Que nível teria o cenário, então? Acredito que não seria baixo. Alguns dos meus amigos, sendo espíritos malignos, já têm um nível de SSS no cenário. Agora, aquele lugar está se tornando gradualmente como um lar. Se não fosse por eu estar temporariamente residindo no bairro da Transição, provavelmente não teria saído de lá. Quanto a outros poderosos espíritos que moram aqui, pode ser devido à atração pelas recompensas do sistema de casamento. Os espíritos no bairro da Transição já foram várias vezes alvo do casamento. Orfanato. Olhos arregalados de choque. Não consegui imaginar de forma alguma que era um cenário assim. Marido. Você é por acaso? Eu assenti e disse. Sim. Eu sou um órfão. Se você quer administrar bem lá, deve ser um pouco difícil. Yun Zen Yui, ao ouvir, segurou minha mão com preocupação. Sentiu muita simpatia pela minha origem. Não se preocupe, marido. Comigo, você nunca estará sozinho novamente. Ela não sabia da situação do orfanato. Apenas continuou me confortando. Os espectadores globais assistindo à transmissão ao vivo ficaram em dúvida. Orfanato. Quando ouviram eu dizer que era bastante forte, eles acharam que eu estava apenas se gabando. Mas as palavras orfanato caíram nos ouvidos de todos. Muitas pessoas ficaram de repente assustadas. Um lugar como um orfanato geralmente tem muitas mágoas. Na realidade, muitas histórias trágicas acontecem lá. Se isso se tornar um cenário, provavelmente o nível não será muito baixo. Mas eles nunca ouviram falar que o mundo sobrenatural tem orfanatos. Não há informações sobre isso nos dados de nenhum país. O público do Reino Dragão ficou confuso. Será que Guion está enganando Yun Zhn Yui? Como é que eu nunca ouvi falar que o mundo sobrenatural tem orfanatos? Os jogos de terror que eu joguei. Muitos cenários são orfanatos. Eu já tenho trauma desse lugar. Teatro, mercado, crematório, hospital, igreja, templo, orfanato. Pelo que eu sei, os primeiros capítulos são basicamente de nível S. Nível 8. Será que o capítulo de Guion também é nível S? Não é muito provável, certo? Nível 8 seria tão discreto? E ainda jogando. Neste momento, na sede de pesquisa de casamento sobrenatural do Reino Dragão, Wang Shiven franziu a testa. Não consigo entender qual é a intenção de eu enganar Yun Zhn Yui. Mas logo em seguida, um rumor aterrorizante, de repente, invadiu sua mente. Ele imediatamente sentiu uma gota de suor frio escorrer de sua testa. As pupilas se contraíram até o tamanho de uma agulha. Até a respiração foi contida. Orfanato. Eu lembro que jogadores do Reino do Dragão haviam se perdido. Em um lugar extremamente aterrorizante. Os rumores parecem indicar que é o orfanato. Impossível. Como poderia ser aquele lugar? Wang Shiven ainda se lembra. Há 5 anos,
O casamento sobrenatural ainda não havia surgido. Os objetos de pesquisa do departamento científico eram apenas os diversos masmorras do mundo sobrenatural. Naquela época, a taxa de mortalidade dos jogadores era alta. 100 pessoas entravam. Se um conseguisse retornar vivo, seria considerado um filho da sorte. Mas mesmo aqueles que retornavam, geralmente voltavam feridos, ou em um estado mental confuso, sofrendo de várias doenças psicológicas. Foi nesse contexto, os pesquisadores sob sua tutela relataram que encontraram uma menina que havia acabado de voltar do mundo sobrenatural. Naquele momento, a menininha chamada Yemen tinha apenas 8 anos. Ela voltou ilesa e com um estado mental muito bom. Essa notícia chocou Wang Shiven. Quero saber se há algum truque ou informações ocultas sobre o capítulo para beneficiar os jogadores do Reino do Dragão. Mas quando ele viu os dados de Yemen, ele descobriu que ela era na verdade uma órfã que morava no orfanato de Jianshen. Ao falar sobre aquele dia, os olhos de Yemen estavam cheios de medo. O capítulo sobrenatural que ela entrou era um capítulo chamado Parque de Diversões do Uivo Agudo. Naquele dia, não se sabe quem irritou o palhaço sobrenatural. Ele matou todas as pessoas no parque de diversões. Sem saída, ela entrou em um orfanato. Uma linda irmã mais velha ouviu e a levou para dentro. Após ouvir sobre as ações de Yemen, as crianças do orfanato ficaram muito irritadas. Ignorando seus avisos, foram lideradas por um adulto. Eles retornaram ao parque de diversões. Quando o palhaço sobrenatural viu algumas pessoas, seu rosto mudou drasticamente. Eles destruíram todas as instalações do parque de diversões. Até a cabeça do palhaço sobrenatural foi chutada pelas crianças como uma bola. Antes de sair, um menino lhe deu uma boneca de pano. Neste momento, Wang Shiven se lembrou dessa questão. Se formos pelo que ela disse, todas as crianças do orfanato estão vestidas de vermelho. Se este cenário realmente for meu, então o que dizer do castelo do crepúsculo de nível S? Comparado àquele orfanato, é como formigas vendo o céu azul. Dependendo da relação com Munzen Yui, os jogadores do Reino do Dragão não poderão andar com arrogância? Wang Shiven apressadamente ordenou a um subordinado que chamasse Yemen. Queria que ela viesse me identificar. Em breve, uma menina segurando uma boneca de pano correu até ele. Enquanto Wang Shiven, de forma cortês, mostrava apenas a imagem de mim na tela para ela. Pequena Yi, dê uma olhada. Há alguém assim no orfanato que você mencionou? Quando ela me viu, seus olhos brilharam. É ele. Essas duas palavras soaram como um trovão. Um estrondo ecoou na mente de Wang Shiven. Nesse instante, eu só senti a respiração acelerada. O suor escorria por todo o corpo. Até meu coração parecia prestes a parar. Possuir uma cópia tão aterrorizante. O Reino do Dragão certamente poderá reprimir todas as nações. Mesmo que apenas um décimo fosse colhido do orfanato. Mesmo um único benefício seria o suficiente para dominar. Mas logo depois, Yemen de repente balançou a cabeça. Não está certo. Eu me lembro claramente. Naquele momento, entrei naquele orfanato. Havia poucos adultos lá dentro. E aqueles adultos todos obedeciam a um irmão. Eu vi aquele irmão saindo do orfanato. Ele saiu do quarto mais profundo. Naquele momento, ele ainda me perguntou de onde eu vinha na realidade. Eu disse que era da cidade de Jian. Ele sorriu para mim e disse que a cidade de Jian era um bom lugar. Ele ainda fez um prato de macarrão com molho de soja para mim. Mas naquela época eu tinha muito medo daquele irmão mais velho, porque ele parecia muito feroz. Eu só lembro que as roupas dele estavam manchadas de sangue. Havia incontáveis ossos brancos acumulados sob seus pés. Um gato que parecia muito assustador estava deitado em seus braços. Seu hálito era 1000 vezes mais aterrorizante do que o de um palhaço sobrenatural. Este parece ser muito gentil. Eles têm uma aura diferente. A aura é diferente? Wang Shiven também fixou o olhar em mim na tela. Guiyun é o mais bem-educado entre todos os sobrenaturais que ele já conheceu, exceto por ser um pouco preguiçoso. É quase como um humano comum do Reino Dragão. Como poderia ser algo que ela descreveu como a aparência de um demônio? Nesse momento, Wang Shiven sentiu uma onda de emoções complexas. Não sabia se era alívio ou decepção. Se o orfanato realmente pertence a Guiyun, então, por que ele estaria escondido neste conjunto residencial para os mortos? Não pode ser que ele esteja realmente tentando se casar. Isso é impossível. Com um único olhar, uma presença como a dele, faria com que inúmeras criaturas sobrenaturais e humanos aparecessem. E assim foi. Wang Shiven mandou Yemen ir embora. Este casamento sobrenatural tinha acabado de começar. Quer saber sobre a minha cópia?
Quando Yun Zhenyu aumentar seu nível de afeição, isso será revelado naturalmente. Mas dentro dele, uma semente foi plantada. Gu Yuan falou com tanta convicção. Talvez seja verdade. No dia seguinte, todas as mulheres ouviram que uma nova missão havia chegado. Você tem uma nova tarefa de casamento. Por favor, dirija-se ao restaurante Lua Sangrenta hoje. Trabalhe por 3 dias. Recompensa da missão. As moedas sobrenaturais ganhas durante o trabalho serão subsidiadas pelo sistema de casamento. Casa de Ansumei. Ela limpava as criaturas sobrenaturais com muita frustração. Os restos deixados pelo marido ao cortar a carne. Ao ouvir a nova missão do sistema, os olhos de Ansumei brilharam de alegria. Aleatoriamente, ela retirou com dor o item da última missão. O item de recompensa. Meio pílula de energia sombria. Este tesouro tem um grande poder de atração para espíritos sobrenaturais. Marido, este é para você. O sujo açougueiro da meia-noite virou-se friamente ao ouvir isso. De onde veio isso? Ansumei apressou-se a explicar. É uma recompensa do sistema. Marido, você tem algum presente para me dar? Eu vou trabalhar no restaurante do Banquete Sangrento. Se houver algum presente que me ajude, eu poderei ganhar mais moedas sobrenaturais para te oferecer. O açougueiro da meia-noite pegou a pílula de energia sombria e acenou com a cabeça. O sistema de casamento exigiu. Ele também precisa dar um presente a essa garota. E se ela tiver uma alta taxa de conclusão da missão, mais recompensas ela ganhará. No final, tudo não será só dela? Pensando nisso, ele voltou para seu quarto. Então ele tirou um cartão e entregou. Ansumei disse com uma expressão orgulhosa. Este é o crachá do restaurante do Banquete Sangrento. Lembre-se de trabalhar duro. Não me decepcione com suas expectativas. Ansumei pegou com alegria e empolgação. Amor, você não está me enganando, né? O açougueiro da meia-noite bufou insatisfeito ao ver isso. Não é só para mim. Você sabe quão precioso é esse cartão de identidade? Quantos espíritos sobrenaturais lutam por ele? E não conseguem um bom emprego. Ansumei ficou aliviada ao ouvir isso. Se for realmente assim, vamos ver como ela se vinga do Yun Zhenyu naquela restaurante do Banquete Sangrento. Ao mesmo tempo, as outras mulheres também deram a moeda sobrenatural aos seus pretendentes. E receberam alguns presentes úteis para o trabalho. Mas nenhum era muito valioso. Após implorar por muito tempo, Yamada Aiko recebeu o presente do seu capa. Era um recibo manchado de sangue. Dizem que, se entregá-lo ao gerente do restaurante do Banquete Sangrento, receberá um tratamento especial. E vendo que ambos venceram na linha de partida, os espectadores dos dois países assistindo ao vivo estão animados. O reino do dragão vai se dar mal. O Gu-Yun do terceiro andar com certeza não tem nada de bom para oferecer. Naquele momento, temo que aquela mulher do reino do dragão terá que se ajoelhar para se prostrar diante da Nossa Senhorita Sumi, ha 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 ha. Neste momento, Yun Zhnu está apressada fazendo comida. Porque vai trabalhar no restaurante sangrento por 3 dias. Ela está preocupada por não estar em casa durante esse tempo. Eu posso acabar passando fome. Quanto ao aumento do nível de afeição, que requer presentes, ela não se lembra disso de jeito nenhum. Marido, estes 3 pratos aqui são para a quantidade de amanhã. Yun Zhnu trabalhou duro por meio-dia. Colocou dezenas de pratos na mesa. E então cobriu tudo com filme plástico. Antes de sair, não se esqueceu de me lembrar de ter calma. Nestes últimos dias, chamar de marido se tornou comum e agora não sinto mais vergonha. Meu coração está aquecido, até sinto um pouco de vergonha. Olhando para a silhueta ocupada de Yun Zhnu, meu olhar expressa uma leve confusão. Parece que senti a sensação de estar em casa, quente e agradável. De repente, pensei que ainda não tinha dado um presente a ela. O pílula de Kiin foi aceito. De acordo com as regras do sistema de casamento, é necessário dar um presente de volta a ela. O que pode ajudá-la a completar a próxima tarefa? Pensei por um momento e então me lembrei do que estava na mesa de cabeceira. Parece que há algo que pode ajudá-la. Esposa, o que você gostaria de ganhar? Yun Zhenyu franziu o nariz e perguntou confusa. Que prêmio? Você já me deu presentes. Eu claro que também quero retribuir. Gu-Yun disse com um leve sorriso. Não, não precisa. Meus pais nunca se deram presentes. Mas o relacionamento deles sempre foi ótimo. Yun Zhenyu balançou a cabecinha e murmurou. Ao ouvir isso, não desisti e disse suavemente. Os espíritos ao lado já estão dando presentes para suas esposas. Se eu não der nada, não estarei sendo muito mesquinho? Além disso, isso é uma pequena diversão que os casais têm para aumentar a afeição. Você não quer que nosso relacionamento seja um pouco mais íntimo?
Yun Zhn Yui, ao ouvir isso, tinha os olhos claros como um cervo assustado, imediatamente se esquivou. Seus lábios estavam marcados por leves mordidas. Suas bochechas ficaram vermelhas como o crepúsculo. Até as pontas das orelhas estavam coradas de um tom coral. Embora ela seja naturalmente ingênua, não significa que ela não entenda nada sobre assuntos entre homens e mulheres. Ela e eu já dormimos juntos. Isso não é ser íntimo? Mais ainda. Mais íntimos. Algo ainda mais íntimo. O rosto de Zhn Yui rapidamente ficou todo vermelho. Ela estava imersa em suas próprias fantasias. Eu, ao ver Zhn Yui tímida, sorri levemente. Então acariciei sua cabeça e disse: Eu me lembro que deveria estar na mesa de cabeceira. Está bem na sua cabeça onde você dorme. Aquele armário tem 3 prateleiras. Você abre a primeira. Dentro, há muitos cadernos pequenos. Escolha o que você gostar e leve. O caderno pequeno na mesa de cabeceira. Zhn Yui não conseguia voltar ao normal de sua timidez. Sua cabeça estava um pouco confusa. Até que ela chegou ao quarto dos dois. Ela direcionou seu olhar para a mesa de cabeceira. Caderno pequeno. Não será um certificado de casamento, será? Neste momento, a curiosidade de espectadores globais foi despertada por Gu-Yun. Em outros países, espíritos estranhos enviam habilidades de artefatos com cartões de identificação. É a primeira vez que vejo alguém enviar cadernos pequenos. Esse caderno, mesmo sendo um artefato, provavelmente não tem muito poder de ferir, certo? O espírito avarento realmente só enviou um caderno. Eu quero ver como as mulheres do Reino Dragão. Como se pode usar um caderno para trabalhar? Quem sabe ele não enviou um caderno da morte? Se é que realmente existe. Em meu país, o Grande Han, há muitos que podem fazer você se tornar uma escrava. Agradeçamos, por favor. Todos os olhares da audiência estavam voltados para a gaveta. Mas quando Zhn Yui abriu a gaveta, ao ver o que havia dentro, ela ficou perplexa. Era possível ver que ali estavam organizados vários cadernos com capas de um tom vermelho escuro. Devia haver uns 10 ou mais. Zhn pegou o que estava mais em cima. Ela viu que estavam escritos 5 caracteres. Certificado de propriedade sobrenatural. Justo quando Zhn estava perplexa com o mundo sobrenatural e o certificado de propriedade, seus dedos delicados tocaram a página externa. De repente, uma substância gelada começou a se... Letras em uma caligrafia borrada começaram a se mover lentamente, se reorganizando. Finalmente, conseguiram formar algumas letras estranhas. Cinema proibido. Proprietário, Gu-Yun. Proibido, cinema. Zhn estava confusa. O que aconteceu com a cópia do meu marido? Não era um orfanato? Como é que apareceu mais um cinema? Todos os espectadores que viram essa cena ficaram em choque. Os jogadores do País do Dragão estavam incrédulos e espantados. Certificado de propriedade. O mundo sobrenatural também tem certificados de propriedade. Cinema proibido de classe S. Um dos 10 tópicos mais aterrorizantes reconhecidos. É propriedade de Gu-Yun. Esse cinema também é chamado de Teatro da Noite Eterna. Nem mesmo os espíritos de roupa vermelha ousam pisar lá. Lembro que jogadores comuns que entraram lá saíram loucos. Não dá para distinguir o cinema da realidade. Dizem que lá existem 36 regras. Cada uma delas não pode ser infringida, caso contrário, você será integrado à tela. De espectador a ator na tela. Espera aí. Será que este monte de papéis são todos? Impossível. Isso com certeza é uma falsificação feita por Gu-Yun. Se for verdade, como ele poderia querer ficar aqui? Não apenas os espectadores. Zhn Yui também acha que este certificado de propriedade não pode ser verdadeiro. Pelo que ela sabe, todos os sobrenaturais têm apenas uma cópia. Nunca ouvi falar de um sobrenatural que tenha várias cópias. Mas Zhn Yui ainda se sentiu aquecida no coração. O marido deve ter deixado intencionalmente esses falsos títulos de propriedade, para que ela escrevesse o próprio nome. É um pequeno charme entre o casal, não é? E se for falso, qual o problema? Quando ganhar dinheiro, posso comprar um de verdade, certo? Mas se fosse um certificado de casamento, seria ainda melhor. Zhn Yui folheou alguns títulos de propriedade. Cibercafé do Espírito Malévolo. KTV das Almas Sombrias. Entrega do Submundo. Vários tipos diferentes de cópias apareceram diante dela. Até que Zhn Yui piscou de repente. Ela viu um nome familiar. Restaurante Lua de Sangue. Ela pegou o título de propriedade com uma expressão de desconfiança. Este não é o cópia onde ela iria trabalhar? Deve ser uma coincidência, não? Seu marido não pode prever o futuro, afinal.
Yun Zhenyu abriu o título de propriedade e pegou uma caneta. Com as bochechas levemente vermelhas, ela então escreveu seu nome bem ao lado do meu.